processo revolucionário na França. A tomada do maior símbolo do absolutismo francês, a Bastilha, em junho de 1789, deu início à revolução sem uma liderança definida. A crise política e rumores de que o rei e a aristocracia fechariam a Assembleia ocasionou várias revoltas, as chamadas Jornadas Populares. Saques a armazéns e ataques às alfândegas municipais foram causados pela escassez de alimentos. A Assembleia Nacional Constituinte aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uma nova Constituição foi votada, estabelecendo a subordinação do monarca, a divisão do Estado em 3 poderes, o voto censitário masculino, a manutenção da escravidão nas colônias e o fim das restrições comerciais mercantilistas. Em 1792, a França entrou em guerra com a Áustria e a Prússia, que temiam a propagação da Revolução e tinham apoio do rei Luís XVI. O povo foi chamado a defender a Revolução e formou um exército que derrotou os invasores e os partidários do antigo regime. Novas eleições foram realizadas e formou-se a Convenção Nacional, uma nova Assembleia composta por diferentes grupos, jacobinos, girondinos, planície, cordelier e sans-culottes. Por pressão dos jacobinos e da população, Luís XVI e Maria Antonieta foram acusados de traição e guilhotinados em 1793. Países defensores do antigo regime reagiram à execução e formaram uma coligação para derrotar a França. A Convenção criou o Comitê de Salvação Pública, responsável pela segurança da França, que organizou o exército e derrotou a coligação. Por outro lado, os jacobinos distribuíram terras dos nobres, aboliram a escravidão e estabeleceram o ensino primário público. No período do terror, o Tribunal Revolucionário julgou os acusados de traição de todos os grupos, que foram presos ou guilhotinados. A influência de jacobinos como Robespierre cresceu e as principais lideranças girondinas e opositores foram presos e executados. Em 1794, os girondinos articularam um golpe para expulsar os jacobinos da Convenção, reassumindo o poder e encerrando a participação popular na condução do Estado. Assim como os jacobinos, o novo governo perseguiu, prendeu e executou os opositores, dissolveu clubes políticos e anulou leis sociais, como a do ensino público. Em 1795, foi eleito diretório, governo formado por 5 deputados. Uma nova Constituição foi elaborada, restabelecendo o voto censitário e consagrando a liberdade econômica. O diretório foi incapaz de garantir a estabilidade desejada pela burguesia e a França permaneceu em situação de catástrofe econômica. Revoltas populares de antigos monarquistas e de jacobinos levaram os grandes burgueses a apoiar o golpe do general Napoleão Bonaparte, dando início ao consulado em 1799. Em 18 de Brumário do calendário da Revolução, o diretório foi extinto e teve início uma nova fase na história política da França. A Era Napoleônica. O governo de Napoleão foi iniciado pelo golpe de 18 Brumário. Censurou a imprensa e suprimiu as liberdades políticas, continuou a reforma agrária jacobina, incentivou a prosperidade da burguesia e recuperou as finanças ao fundar o Banco da França. Criou o Código Civil Napoleônico em 1804, organizando as leis, regulamentando o direito à propriedade, garantindo a igualdade e confirmando o confisco das terras da nobreza de origem feudal. Para assegurar seu poder diante de monarquistas, Napoleão convocou um plebiscito e tornou-se cônsul. 2 anos depois, em nova eleição, foi aclamado imperador. Napoleão ampliou seu domínio sobre a Europa, formando a Confederação do Reno e decretando a proibição de comércio com a Inglaterra, chamado de Bloqueio Continental, em 1806. Após a Rússia desobedecer ao bloqueio, Napoleão decidiu invadir o território russo. Nos primeiros meses de ocupação francesa, os russos utilizaram a tática da terra arrasada, incendiando e destruindo tudo. O fracasso de Napoleão custou sua prisão na ilha de Elba, onde ficou preso até 1815. Luís XVIII assumiu o poder, restabelecendo a monarquia absolutista. Napoleão fugiu da ilha de Elba, retomando a França para iniciar o governo dos 100 dias, mas seu exército foi derrotado na Batalha de Waterloo e ele foi reconduzido à prisão na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. Os líderes europeus se reuniram
em 1815, em Viena, para decidir o que fazer com o mapa geopolítico europeu. Criou-se a Santa Aliança, um pacto militar para garantir a restituição do antigo regime em caso de novas revoluções.